Muito bem, esse é o panorama geral sobre a vacinação com as notícias de hoje e eu vou conversar agora com Bruno Filardi, médico oncologista clínico do Instituto do Câncer Brasil, doutor em medicina pela USP, pós-doutorado em imunopatologia molecular, além de outro convidado, mas eu já dou o meu boa noite ao Bruno Filardi. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra poder participar e ajudar trocar ideia com todos, né? Prazer é nosso, seja bem-vindo. E eu converso também simultaneamente com Márcio Bittencourt, médico do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Boa noite, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês. Deixa eu perguntar, já que a gente deu esse panorama geral, começar sobre essa questão da cloroquina, da ivermectina. O que vocês acham disso? Começo pelo Bruno. O senhor acredita que ainda tem sentido fazer uma pressão para que esses medicamentos sejam usados? Existe, afinal, um tratamento precoce? Em que consiste um eventual tratamento precoce, Bruno? Bom, Felipe, o que a gente sabe hoje, né, através dos estudos, inicialmente teve aquele estudo observacional, um estudo feito pelo médico francês, no qual ele aventou a possibilidade de uma eficácia da cloroquina e da azitromicina. Muitas pessoas utilizaram, deu-se um voto de confiança para essa hipótese, né? E depois dos estudos controlados acabaram considerando essa hipótese uma hipótese nula. E a gente sabe que não existe um tratamento precoce hoje eficaz, comprovado pelos critérios os critérios mais puros e mais fidedignos da medicina baseada em evidência. Mas há, sim, tratamento para as fases mais avançadas, como o corticoide. A colchicina tem uma eficácia também comprovada, e, claro, todo manejo clínico, mas tratamento precoce até hoje não tem nenhuma droga comprovada. Márcio, qual é a sua avaliação? Bom, acho que especificamente do tratamento farmacológico, eu concordo com o Bruno, acho que a gente já tem evidência suficiente para dizer que cloroquina não funciona, pelo menos na forma como a gente aprendeu a testar as medicações da forma mais rigorosa que tem. Cloroquina não funciona, azitromicina não funciona e talvez tenha até um sinal de fazer mal. Ivermectina foi muito pouco estudada, a evidência é muito pobre, mas também não tem uma indicação consistente de que funciona. Então eu diria que quanto à cloroquina, quanto à azitromicina, acho que a gente está completamente resolvido. Contra a ivermectina, ela está perdendo no jogo, a probabilidade de ter alguma coisa é muito pequena, mas ainda tem algum outro estudo em andamento e a evidência que tem é de qualidade muito ruim para me dar certeza de negativo. Eu diria que a probabilidade é de que seja negativo. O que eu costumo dizer com relação ao tratamento precoce é que a gente tem como fazer a contenção mais precoce de todas, que é a prevenção. Então, a gente tem estratégias para ser mais precoce do que o vírus, com distanciamento, com isolamento de caso, com quarentena de contato e com uso de medidas de bloqueio. Então, a gente sabe ser mais precoce do que eles dizem fazer com o tratamento. Infelizmente, tem gente que insiste contra, infelizmente, tem gente que não reconhece. E como o Bruno falou, para fases mais avançadas, a gente também tem opções de tratamento para a Covid, e além disso a gente tem estratégias terapêuticas conhecidas para outras doenças de suporte que permitem ajudar o paciente durante o quadro infeccioso, que é de um prazo limitado. Então dá para a gente fazer muita coisa quando o paciente fica mais grave e precisa internar, além de oxigênio, suporte de UTI, tem muita coisa para fazer. Mas de precoce o que tem é não farmacológico, prevenir que a pessoa se infecte. Essas medicações que estão vendendo não funcionam. Certo. Passando aqui para a Coronavac, ontem o Instituto Butantan divulgou os dados com maiores detalhes e hoje, inclusive, no Twitter, soltou uma imagem que a nossa produção separou aqui. Para quem acompanha pelo YouTube, está vendo lá uma tabela com os resultados da eficácia da vacina do Butantan contra a Covid-19. Aí tem ali casos graves, que envolvem hospitalização e internação na UTI, e moderados, apenas hospitalização, tanto graves quanto moderados, portanto, 100% de eficácia. Aí você tem os casos leves, que dá quase 78%, 77,96% de eficácia, e os casos muito leves, que são aqueles que nem sequer precisam de assistência médica, que são esses com o valor menor que foi apresentado nessa semana, 50,38% de eficácia.
Eu vejo, obviamente, as ressalvas, os comentários dos senhores e de outros médicos e pesquisadores nas redes sociais e vejo que a situação não é tão esquemática assim quanto essa imagem dá a entender. Bruno, em relação a essa prevenção em 100% de casos relativos a casos graves, houve a informação de que nenhum dos voluntários, nenhuma das pessoas que foram que participaram desse estudo, elas vieram a morrer ou a divulgação foi a respeito desses 100%. Mas há uma ressalva que eu chamei atenção, para a qual eu chamei atenção ontem no programa, inclusive, porque no anúncio do Butantan chamaram atenção para isso, que não há uma significância estatística, quer dizer, não é porque nenhum voluntário acabou morrendo que dá para garantir que 100% dos casos graves serão evitados. É isso mesmo? Como é que o senhor analisa isso? Bom, Felipe, é isso mesmo que você disse, né? A gente tem debatido isso nas redes sociais para tentar esclarecer, porque a gente acredita não, é um fato. A vacina, ela só vai funcionar se houver uma adesão da população, né? Vacina nunca é um tratamento individual, a vacina é sempre um tratamento para a sociedade, para a população. E a confiança da população só vai vir se houver uma transparência e uma clareza nas informações dadas. E essas informações têm que ser científicas, né, e ter pouco viés político. E a gente acredita que isso tem sido uma falha sistemática de praticamente todos os governantes, não é? Então, mas para responder a sua pergunta, não, a gente não consegue afirmar de modo categórico de que a vacina Coronavac protege em 100% dos casos graves, não é? Eu diria de uma maneira mais simples, para ser bem simplista, né? É igual, da mesma forma que eu vou tirar na roleta, se cair 2, 3 vezes o preto, não posso dizer, pelaquela baixa amostragem, que vai sempre cair para sempre no preto, entendeu? Ou seja, o estudo não tem um poder estatístico para a gente conseguir afirmar que esse dado é um dado que vai ser condizente com a realidade. O que a gente pode falar, isso a gente pode falar de modo muito claro e sem chance de errar, é que a vacina, ela é eficaz, não é? Lembrando que o critério de 50% de eficácia, ele é um critério recomendado pelo OMS. Se a vacina tiver uma eficácia comprovada de 10%, 20%, ela é uma vacina eficaz, né? E considerando que a gente não tem um tratamento precoce, né, a gente não tem arma para combater a doença, além de, claro, o Márcio falou muito bem, como ele sempre fala, mas isso não é seguido, até porque tem uma resistência muito grande da população dessas medidas de distanciamento, vamos dizer, uma relutância cultural até, né, de seguir essas recomendações, e uma incapacidade até econômica, característica da nossa população. Não vou entrar em detalhe disso, mas a gente tem que incentivar toda e qualquer vacina com a eficácia, sem ser uma eficácia de 90%. Aliás, a eficácia de 95% para a vacina feita em 1 ano, em 2 anos que seja, foi uma grande surpresa. Ninguém esperava que as vacinas de RNA, isso só aconteceu porque a característica da vacina de RNA permitiu isso, né? Foi uma surpresa, ninguém acreditava que fosse ter uma vacina com tanta eficácia assim, tão rápido. Então, a gente não pode falar, resumindo, a gente não pode falar que esse 100% de eficácia é real. A gente não tem poder estatístico para isso, mas a gente pode afirmar, de modo inequívoco, pelos dados apresentados, que a vacina sim funciona, ela deve ser tomada pelo maior número de pessoas possível, e ela vai salvar milhares e, eventualmente, dezenas de milhares de vidas. Isso a gente não tem a menor dúvida. Certo, Bruno. Márcio, qual é a sua avaliação desses dados? Eu já emendo uma outra pergunta, que quanto menor é a eficácia geral de uma vacina, maior a necessidade de uma vacinação coletiva, quer dizer, de que mais gente se vacine? Então, vamos lá. A minha visão do dado é uma visão de quem tem formação em saúde pública. Quando a gente trabalha com saúde pública, a gente vê as coisas um pouco diferente do médico que está atendendo um paciente. Quando você está atendendo um paciente, você está preocupado com aquele um paciente que está na sua frente. O nosso paciente, como trabalhando na área de saúde pública, é a comunidade inteira. E para uma pandemia, o lógico é que a doença está na comunidade. Quem está doente é a sociedade. Então, a nossa estratégia é de conter a transmissão na comunidade. E o que a vacina faz é diminuir o número de pessoas que potencialmente pode pegar. Quanto mais gente protegida pela vacina, menos a vacina consegue se espalhar
menos a vacina vai chegar até nos que não vacinaram e mais a gente vai se proteger. É o rebanho protegendo o restante do rebanho. É mais ou menos simples. Se eu estou vacinado, e minha esposa está em casa, se eu entrar em contato com alguém na rua que tem Covid, eu não vou pegar e não vou passar para ela, mesmo que ela não esteja vacinada. Claro, isso é uma via só, nossos contatos são múltiplos, mas é essa a ideia da proteção de rebanho. Então, quanto mais eficaz for a vacina, menos a gente vai ter essa transmissão entre as pessoas, mais vai ter proteção. Se a vacina é menos eficaz e a gente vacinar mais gente, dá no mesmo. Grosseiramente, é quase como se fosse, se você vacinar mais gente, do ponto de vista populacional, é mais ou menos a mesma coisa, ou até melhor do que vacinar menos gente com uma vacina super eficaz. Então, se a vacina tem 100% de eficácia e só tem 1 milhão de doses, é muito melhor uma vacina, mesmo que fosse 30%, mas que pudesse pegar a população inteira. Então, é uma conta de quanto ela protege, quantas pessoas a gente consegue vacinar e quão rápido. Porque se a gente demorar 1 ano para receber a vacina da Pfizer, é 1 ano se expondo, é 1 ano que as pessoas se infectam. Tem região do Brasil que está infectando 1% da população a cada 2 semanas. Isso quer dizer que em 1 ano eles infectam 1/3, 1/4 da população. A proteção adicional da vacina não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente tem que pensar sempre em quanto a gente consegue entregar, quão rápido e quantas pessoas a gente vai proteger. Então, 50% é o melhor possível? Não é o melhor possível, mas como o Bruno falou, versus não ter nada, que é onde a gente está agora, até 30% é melhor do que não fazer nada. Mas 50% é muito melhor. E o que é interessante é o 78%, porque o 78% é quem precisou ir no médico. Isso quer dizer que quem se vacina tem 5 vezes menos chance, 4,5, mas quase 5 vezes menos chance de pegar Covid a ponto de precisar ir no médico. Isso é uma coisa muito importante, porque tem a ver, além da transmissão comunitária, com o impacto na sociedade, com o impacto no sistema de saúde, na ocupação de leito e no uso do sistema de saúde como um todo. Então, a interpretação do número que a gente tem que ter é, sim, quanto mais gente vacinada, maior a proteção. Mas isso é com todas as vacinas. Vacinas que transmitem de pessoa a pessoa, é com sarampo, isso vale para todas as vacinas da infância, vale para tuberculose, vale para gripe. Quanto mais, melhor. Se a gente puder vacinar mais do que 100%, é o que a gente gostaria. Para ter certeza que pegou todo mundo, a gente até passa do todo, para ter certeza. Quem ficar na dúvida, a gente vacina de novo. O objetivo é cobrir a população inteira, até com as melhores vacinas. Mas com essa aqui, a gente precisa ser mais enfático na ideia de que todo mundo que a gente conseguir vacinar traz benefício para a comunidade em volta. Tomar vacina é um ato de cidadania para proteger as pessoas com quem você convive. Tomar vacina protege as pessoas mais frágeis ao seu redor, assim como te protege. Maravilha. Bruno, fique à vontade para comentar as respostas também do Márcio e vice-versa. Eu só queria perguntar a respeito do rigor do Instituto Butantan, porque eles exaltaram muito isso na apresentação, falaram que lidaram com profissionais de saúde, que isso na sociedade pode ter eventualmente uma eficácia maior. Se falou também de eliminação de casos suspeitos, sem PCR positivo, essas questões mais técnicas. Eu queria, Bruno, que o senhor avaliasse, que sabe melhor do que eu, a importância desse rigor em relação a outros casos de vacinas que estão sendo estudadas. Realmente foi um estudo rigoroso, apesar do resultado ter decepcionado algumas pessoas por causa do número baixo que foi apresentado depois de números mais altos? Eu acho que, começando pela última parte da sua pergunta, eu acredito que a decepção veio muito, além da comparação, né, com as vacinas de RNA, que já estão em uso fora, mas a decepção veio porque informaram um número que não era um número de eficácia global, informaram um número que a gente chama, do ponto de vista mais formal, de desfecho secundário, né, que seriam as estratificações dos casos mais graves, etc. Né? Então, mas eu concordo, para começar, eu concordo completamente com o Márcio. Aliás, a gente tem contato em mídia social, eu conheci ele através de mídia social do estudo que eu ajudei, né, com o Samidana. Ele me ajudou também muito naquele estudo, ele contribuiu bastante com aquele estudo, e as nossas opiniões são concordantes na grande maioria das vezes, então essa é mais uma opinião que eu concordo com ele, né. Então, para responder, eu acredito que sim, teve essa grande decepção, não é, porque foi informado, eu acredito que talvez por uma questão mais política, foi informado um número um pouco maior, e isso, como eu disse na minha primeira fala, não ajudou, essa falta de transparência não ajudou na adesão da população, não é? Agora, o rigor que o Butantan está tendo é um rigor que a gente espera, que a gente quer que ele tenha, não é?
Eu sou suspeito para falar do professor Dimas, eu sou da USP de Ribeirão, meu doutorado foi feito dentro do Hemocentro, então o professor Dimas é uma lenda aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma grande admiração por ele, e o que a gente espera realmente do Butantan é esse rigor. Essas análises mais técnicas, Felipe, elas são às vezes de exclusão de casos, quando você vai analisar, se você vai analisar, por exemplo, o estudo nos pacientes incluídos ou excluídos, ou se você vai analisar o estudo com os pacientes excluídos, que seria um estudo analisado na intenção de tratar, são detalhes mais formais, mais técnicos, que servem muito para uma publicação, serve também para uma autorização da Anvisa, não é? Mas essa formalidade, eu não diria que ela é necessária, não vou nem elogiar muito menos criticar, ela é necessária, é o que a gente espera do Butantan. Certo, Bruno. E, Márcio, em comparação com a Pfizer, ficou-se uma impressão entre as pessoas leigas que a Pfizer é uma vacina mais eficaz do que a Coronavac, mas os defensores da Coronavac falam de uma praticidade maior. É certa essa impressão? Primeiro, a comparação direta ela é muito complicada, porque as populações são diferentes, exatamente como o Butantan falou. Eu não sei dizer em qual população vai ser mais ou menos eficaz, mas se eu incluir muito idoso, tradicionalmente, por exemplo, com vacina de gripe, idoso tem uma resposta um pouco pior. Então, um estudo que inclui mais idoso pode ter um perfil de eficácia diferente de um que tem menos idoso. Se a pandemia está muito intensa na região que está randomizando os pacientes, pode ter uma eficácia, por vários motivos técnicos que eu não vou entrar em detalhes, mas pode ter uma eficácia diferente. Se é profissional da saúde, pode ter uma eficácia diferente. Então, o número preciso pode ter uma variabilidade, não só por aleatoriedade estatística, mas pelo perfil da população, que a vacina pode ter criar uma resposta imunológica melhor, ou não ter essa capacidade de ser uma resposta tão boa naquela população. Então, acho que é importante entender esta diferença dos estudos. Então, provavelmente, se fizesse na mesma população, não necessariamente ia ser 50 e 95. Poderia ser uma diferença até maior ou menor, não tenho como saber, mas essa de comparação direta, sem ter todos os detalhes da população, sexo, idade, profissão, exposição, carga de doença na comunidade na época, etc., é difícil de fazer. Mas como a diferença é grande, é muito provável que as duas vacinas, Pfizer e Moderna, as duas vacinas de RNA, sejam vacinas com uma eficácia maior que a vacina da Coronavac e maior que a vacina divulgada pelo governo federal e pela Fiocruz da AstraZeneca com Oxford. Ambas são vacinas que têm numericamente uma eficácia abaixo do que as duas de RNA. E até aí é uma coisa, só que quando você falou de praticidade, eu vou estender mais do que praticidade, eu vou resumir de forma rápida 3 conceitos que a gente trabalha do ponto de vista de análise dessas coisas. Tem uma coisa que a gente chama de eficácia, tem uma coisa que a gente chama de efetividade, e tem uma coisa que a gente chama de eficiência. Eficiência é fazer a máquina rodar o melhor possível em todos os aspectos, com o menor custo possível. Essa a gente não precisa discutir agora. Mas a eficácia é como qualquer coisa que a gente use, qualquer remédio, no caso da medicina, funciona no mundo ideal, como é o ambiente de estudo. Efetividade é como essa coisa funciona, com essa medicação, ou como essa vacina funciona na vida real, na implementação dela. Então, não é só ser mais prático, mas tem muitas coisas que, apesar de ter uma eficácia, essa eficácia não consegue ser replicada no mundo real. Então, a efetividade cai. E o contrário pode acontecer. Por quê? Por exemplo, uma vacina que precisa ficar armazenada a menos 70 graus. O que acontece se ela não ficar a menos 70? Ou se descarta a dose, ou ela pode perder uma parte da eficácia dela. E ela pode, na hora que a gente entrega, dependendo da região do Brasil onde era para chegar, ou não vai ter, vai ser zero eficácia, ou vai ter com uma qualidade pior se a gente não conseguir chegar lá. Ou a gente vai conseguir entregar muito pouca dose porque vai em caixinha de gelo seco. E aí, quando você distribui as doses das duas, a Coronavac que chega em geladeira vai ter muito mais resultado do que a outra que precisa de toda essa estrutura e não vai chegar em grande parte do país. Então não é só de ser mais prático, é de conseguir chegar na qualidade que ela deveria ter no mundo ideal, na vida real, por quantidade de dose, por capacidade de transporte, por capacidade de aplicação e por entregar para a comunidade. Então talvez na vida real elas sejam muito mais próximas pela dificuldade. A Moderna é menos complexa um pouco que a Pfizer, mas também é complexa. Eu diria que não é só uma questão de prático, é uma questão de que o resultado final vai ser da vacina que tiver mais doses, entregues mais rápido, de uma forma mais eficiente
e com efetividade para ser distribuída. E eu acho que na hora que a gente coloca tudo isso no papel, a diferença é bem menor do que estão divulgando por aí. Certo, só dar uma notícia aqui que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acaba de aprovar o pedido de impeachment contra Donald Trump por incitar insurreição contra o governo dos Estados Unidos. O placar já estava agora há pouco em 225 a 194, com votos a favor de 9 deputados republicanos, deputados, portanto, do mesmo partido do Trump. A gente vai dar maiores detalhes mais adiante. A gente já estourou o tempo, que é bom, passa rápido, mas eu peço ao Bruno para considerações finais em 30, 40 segundos, com a perspectiva sobre esse processo de vacinação, se possível falando um pouco da vacina de Oxford, que o senhor ainda não falou, Bruno. Bom, Felipe, agradecer primeiro, a oportunidade e a honra de estar aqui no programa e estender o que a gente está fazendo nas redes sociais, que é ajudar a esclarecer os assuntos e poder motivar o maior número de pessoas a se vacinar. Um recado final: se você tomar a Coronavac agora, depois que chegar a vacina da Pfizer ou uma outra vacina da Johnson & Johnson, por exemplo, que deve chegar no meio do ano, você pode vacinar de novo, entendeu? Isso é uma dúvida que todo mundo tem, isso não vai ter nenhuma contraindicação. A vacina de Oxford também é uma vacina que a gente não sabe o número de eficácia exato, porque muda a população, muda o esquema de doses. Se você dá uma dose, só tem uma eficácia; se você dá 2 doses, tem outra eficácia. Isso entra muito no que o Márcio muito bem falou sobre efetividade, né? Sobre a eficiência da vacina. Porque se você estender mais de 3 meses, eventualmente a eficácia pode ser maior, entendeu? Então, na população a gente não sabe como vai se comportar. Eu ratifico o que o Márcio disse, que na hora prática, se muitas pessoas tomarem essa vacina da Coronavac, a gente provavelmente vai ter uma eficiência muito maior do que essa eficácia divulgada, até porque o grupo de médicos tem um viés muito grande, que foi a população testada. Então a gente pode surpreender com um resultado muito melhor na prática do que no estudo. Maravilha. Bruno. Márcio, suas considerações finais, o seu recado. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. E o meu recado final é: qualquer vacina é melhor do que não ter vacina. Hoje a gente não tem nenhuma. Qualquer vacina ajuda a gente da situação onde a gente está. A comparação que alguém fez, que eu acho que é bem razoável, é: se você pulou de um avião sem paraquedas, se eu te oferecer um paraquedas que tem 50% de chance de te proteger, você não quer? É essa a interpretação. Ou 80% de chance de você não complicar, ou de você não precisar de médico. É melhor a gente ter alguma proteção do que não ter proteção nenhuma. E a gente tem uma proteção potencial de 50 ou 70 entre a vacina de Oxford e a vacina da Coronavac, as duas que podem atingir centenas de milhões de brasileiros. A gente vai ter 160 milhões de pessoas vacinadas até o final do ano, no próximo ano, se a produção for como prometido. Essas duas vacinas podem garantir muita proteção para a comunidade, muito mais do que ter um pouquinho de doses das outras. Então, versus não ter nada, a gente está com o jogo muito mais ganho, só falta a vacina começar a ser distribuída, e a última parte que é importante: as pessoas tomarem, as pessoas terem vontade, iniciativa, interesse de ir lá tomar, que é o que a gente vai precisar na próxima etapa, e a gente conta com cada um dos brasileiros para ajudar a proteger os outros brasileiros que estão em volta para isso aqui dar certo. Muito obrigado. Maravilha, muitíssimo obrigado. Bruno Filardi, médico oncologista clínico do Instituto do Câncer Brasil, doutor em medicina pela USP, pós-doutorado em imunopatologia molecular, e Márcio Bittencourt, médico do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Boa noite, bom trabalho.